Olá, eu sou Lúcia Helena, estou aqui diretamente do 26º Congresso da SBOC e a conversa agora vai ser potente, porque olha essa mesa para falar de liderança feminina na oncologia. A gente tem aqui a doutora Angélica Nogueira, presidente da SBOC, e num momento muito especial, porque ela tem uma presidente de honra mulher, uma presidente eleita mulher, né? É uma trindade feminina. Aqui a doutora Clarissa Matias, que já foi presidente da SBOC. Se eu for falar tudo o que ela faz e o que ela fez, não cabe, mas aqui eu vou me concentrar no fato dela ter criado o Comitê de Liderança Feminina da SBOC, que mudou bastante essa jornada das mulheres nessa especialidade, e uma alegria reencontrar aqui a doutora Luísa Lina Villa, que é uma pesquisadora, uma bióloga, que a gente acha que tudo que a gente tem, se hoje a gente tem uma vacina que previne o câncer, tem muito a ver com a investigação que essa cientista fez a respeito do HPV, né? Decifrou esse vírus. Então eu queria começar aqui, não sei nem por onde começar, mas eu vou começar, se a presidente me der licença. Eu queria, já que o assunto é a liderança feminina, eu queria que contasse um pouco a história do comitê e a razão de ser. Por que lhe ocorreu de criar esse comitê e quando? Então, durante a nossa gestão na SBOC, nós criamos vários comitês. E pela primeira vez, na verdade, em 40 anos da SBOC, eu fui a segunda presidente mulher. E pela primeira vez nós tínhamos 50% de mulheres e 50% de homens na diretoria. Inclusive eu tive a honra de ter a Angélica na nossa diretoria. E aí nós decidimos criar um comitê de liderança feminina, que era realmente uma necessidade. Por quê? Porque existe um número crescente de mulheres oncologistas. E aí foi engraçado, porque quando nós estávamos fazendo a reunião para discutir sobre essa criação, uma das diretoras falou: mas não precisa, Clarissa, criar esse comitê, porque você é mulher, já temos 50% de mulheres. Eu falei: não, nós precisamos sim. Depois ela veio falar comigo que realmente foi uma das coisas mais acertadas. E esse comitê vem florescendo bastante. A Angélica foi a primeira líder do comitê. Hoje nós temos a doutora Gisá, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e nós temos uma parceria, né, com a ESMO, que é a Sociedade Europeia. Nós temos feito várias coisas. Agora nós estamos numa parceria com a ASCO também, que é a Sociedade Americana. Então tem sido muito desafiador, mas muito bacana ser criado. Doutora Angélica, você vê o papel desse comitê dentro da SBOC e que mudanças você sente assim desde sua criação até agora neste congresso? O comitê tem 5 anos e a gente acabou de comentar brincando que foram 50 anos em 5. Então quando a gente vê a parede da SBOC repleta de figuras masculinas na liderança, e sim, nos últimos 5 anos 4 presidentes são mulheres. Nos congressos, metade da nossa grade de palestrantes são mulheres. A gente cuida desse aspecto. Então, o Comitê de Liderança Feminina, ele teve um papel de primeiro fazer o levantamento da presença da mulher em liderança, na prática médica, as suas dificuldades para o desenvolvimento da sua carreira. Com esses números, com esse censo realizado, a gente publicou esses dados em artigo científico, e depois a gente começou um ciclo de palestras sobre problemas para o desenvolvimento da carreira feminina, maternidade, assédio, telhado de vidro, trazendo esses conceitos que muitas vezes a mulher enfrenta sem conhecer que isso é algo descrito e que enfrentado pela maioria das mulheres ao longo das suas carreiras. E a gente teve a alegria de publicar agora um livro, A História da Mulher na Medicina. Eu ia falar para coroar esse momento de 3 mulheres na presidência, e começamos agora a ter impacto em outras sociedades médicas. Esse modelo que a SBOC seguiu, um modelo sistematizado de análise do dado, publicação e tomada de decisões a partir dos dados que foram levantados. Poderia dar exemplo de uma decisão?
A decisão de equilíbrio na grade de congresso vem a partir disso. O levantamento de participações e, no segundo momento, trazer que tem que ter equilíbrio e olhar a grade do congresso e mudar os palestrantes. E quando a gente vê, tá cheio de mulher brilhante dando aula e que não estava tendo oportunidade de mostrar o seu trabalho. Por falar em mulher brilhante, eu queria saber, doutora Luísa, se na produção científica, a cientista mulher, a pesquisadora mulher, também enfrenta dificuldades, barreiras, essas foram citadas pela doutora Angélica. Como é que foi? Qual é a sua experiência? Como é que você vê hoje? Como é que tá? Melhorou? A mesma coisa? É certo, Lucilena, que prazer estar aqui com todos hoje. E devo dizer que a minha trajetória, penso que também pela liderança das instituições onde eu estive, me permitiu um caminho relativamente fácil. Mas na pesquisa básica, nós temos essa influência importante da mulher pelas suas características de dedicação, de ser sistemáticas, e em certas áreas da pesquisa isso é absolutamente fundamental. Não que isso não seja em outras áreas do conhecimento, mas aquela questão de ser insistente, de repetir, de reproduzir é muito importante. Agora, nós sabemos que há dificuldades, e há dificuldades que eu devo colocar talvez nesse sentido. Enquanto no laboratório, no dia a dia, a participação da mulher é absolutamente fundamental, também do homem, mas da mulher também. Enquanto lideranças e chefias de institutos e de organizações e de departamentos, nós vimos uma certa dificuldade das mulheres alcançarem a liderança. Mas isso com o tempo vem ocorrendo, e a gente percebe que é um processo que eu quero dizer do meu coração. É suave ver, e eu fico feliz por ter vivido até agora, que não é preciso mais ir às ruas, lutar, clamar por espaço, porque esse espaço espontaneamente está vindo com a qualidade do trabalho da mulher. Eu sinto que isso é uma grande conquista das últimas gerações. E eu acho que eu esqueci de contar que a doutora Luísa está ganhando aqui no Congresso, ela está sendo premiada, prêmio SBOC de pesquisa translacional, e a doutora Clarissa de protagonismo feminino. Eu acho que contei, mas o seu prêmio precisa ser citado também, premiações criadas pela SBOC. Em relação à carreira que vocês falaram, eu gostaria que, se possível, vocês duas comentassem um pouco as dificuldades de carreira atual, de crescimento profissional da mulher na oncologia clínica. Hoje, metade dos oncologistas clínicos do Brasil são mulheres. Em breve, mais da metade vai ser, porque as mulheres, o número de pessoas em formação, mulheres hoje já superam os homens. As dificuldades na carreira feminina, isso foi publicado no New England Journal of Medicine no final do século XIX, que a dificuldade da carreira da mulher ela aparece após as etapas formais. Dentro da etapa formal, a entrada na faculdade, a entrada na residência, mestrado, doutorado, a gente tem mais mulheres, elas são aprovadas. Então, o que precisa do mérito, da dedicação, a mulher não tem dificuldade. Mas é a partir daí que começam as dificuldades da carreira feminina. E na oncologia não é diferente do resto da medicina, da maioria das áreas. A gente enfrenta assédio, o peso da maternidade na família é muito maior para a mulher do que para o homem. A gente enfrenta o telhado de vidro, que é isso, o que depende do nosso esforço a gente consegue. Mas quando vem indicações, existe um telhado que há um favorecimento de indicações, às vezes interpretações errôneas. Esse cargo não é para ela porque ela vai ter que cuidar da família e esse telhado está ali. Eu não vou indicar essa pessoa porque ela teria que mudar de cidade. Isso geralmente, essas progressões de carreira,
eles geralmente favorecem o homem em relação à mulher. Então, na oncologia, isso não é diferente das outras áreas. Então, assédio, maternidade, o telhado de vidro são pontos importantes aí que a gente tem que estar sempre atento. Doutora Clarissa? Então, eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência pessoal de vida, porque eu acho que é bacana a gente trazer. Claro. Então, o que a Angélica falou, né? Então, quando você tem que entrar, fazer provas de residência, né, entrar na faculdade, tudo isso é fácil para a mulher, né? Normalmente as mulheres são as melhores alunas das salas. Bom, e aí, quando eu decidi entrar na Sociedade Brasileira de Oncologia, existia uma situação para que eu me candidatasse para presidente. E aí meu marido foi muito assertivo, ele falou, mas eu não quero que você vá, né, você já faz muita coisa e eu não quero. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou me candidatar para secretária, vou estar na chapa como secretária. Mal sabia ele que, como secretária, eu trabalharia talvez mais até do que o presidente naquela época. E nós realmente assim, mudamos muito, foi a gestão de Gustavo Fernandes, nós mudamos muito as BOC. E aí eu me achava realmente assim, pronta para pleitear o cargo de presidência. De novo, a mesma ladainha. Não, porque é impossível, vai ser muito difícil. E aí eu de novo, em casa. E eu novamente cedi. E aí, quando foi, né, uma terceira vez, aí eu fui secretária novamente. Quando foi a terceira vez, eu falei, ó, agora você pode espernear, se separar, fazer o que você quiser, mas eu não vou abrir mão disso, é um sonho que eu tenho. E eu acho que, inclusive, para as mulheres isso é uma coroação importante. E aí ele teve que se calar e aceitar. Bom, lá vou eu para a reunião da diretoria, eu era secretária. E aí, quando o presidente, que era um homem, perguntou, alguém se candidata, alguém quer ser presidente? Eu falei, eu. E aí essa pessoa falou na frente de todo mundo, que foi com um punhal no meu peito. Ele falou assim, você, mulher da Bahia, nordestina. Eu falei, sim. Todo preconceito num comentário só, né? Só. Eu falei, sim. E nós montamos uma chapa que ia de norte a sul do Brasil, uma chapa com pessoas extremamente fortes e poderosas. E ninguém quis nem pensar no bate-chapa. E nós, a despeito da pandemia, conseguimos fazer uma jornada muito bacana. Então, eu acho que esse depoimento serve para mostrar para todas as mulheres, para todas as pessoas, que resiliência e paciência são importantes na nossa carreira, que nós vamos encontrar muitos desafios, né? Assim, é muito importante você se jogar naquele desafio, se jogar naquilo que você acredita e perseguir seu sonho. Assim, realmente eu tinha esse sonho de ser presidente e criamos aí um caminho, né? Agora, tanto a produção científica, né, o cientista que está ali realizando pesquisa aplicada, como o dia a dia de um oncologista clínico, até pode parecer chavão, mas é um sacerdócio mesmo, e tem ali um sacrifício de vida pessoal para homens, para mulheres, mas a mulher às vezes tem a questão de culpa. Então, já que vocês estão falando de vida pessoal, ontem eu vi que a doutora Angélica, na abertura do congresso, trouxe a filha e falou, fico até arrepiada, arrepiou, uma coisa que a gente não simula. Falou, gostaria que ela entendesse minhas horas de ausência, como elas têm propósito e tudo mais. A doutora Clarissa trouxe esse lado de uma cobrança em casa, dela assumir mais funções. Mas tem a autocobrança também. Isso, acho que bate para uma médica da área de oncologia ou uma pesquisadora de estar ali sacrificando a sua vida pessoal, e talvez por uma questão cultural bate culpa de vez em quando desse afastamento de outras coisas, parentes, família, amigos. Falando como grupo de mulher, eu vejo muito as colegas com culpa, vejo muito
as mulheres recusarem convites para não estar muito fora de casa. Eu sempre encarei isso de uma forma menos culpada. Eu acho que eu investi muito na minha vida, na minha formação, para que eu também tenha uma carreira plena. E é isso que eu tento construir dentro da minha casa, que a minha filha também vai ter a história dela. Mas trazê-la aqui é para que ela entenda que existe o que está por trás disso. Às vezes eu gosto de fazer isso com pacientes em tratamento de câncer com filho pequeno. A criança, ela vai fazendo, ela tem uma ideia do que a mãe está passando, que muitas vezes não é a realidade. Às vezes chega na nossa clínica, uma clínica bem estruturada, iluminada, um médico carinhoso, e você quebra aquela ideia de um sofrimento, às vezes. Mesma coisa, a ideia de trazê-la, eu tive muito ausente. Em 2025, a SBOC demanda muito do seu presidente, e foi um ano que eu estive muito fora de casa. Então, eu acho que para construir para ela, na cabecinha dela, o que essa ausência resultou, ela manifestou uma vez que tinha interesse de vir. Eu falei, então você vai ver, vai ficar quietinha no cantinho da plenária, mas você vai ver o que a mamãe faz. Eu acho que é isso. Eu acho que a mulher a mulher que se preparou para ter uma carreira plena, tolher essa carreira, não é justo também com a história dela. Eu acho que o jeito é a gente trazendo a família, mostrando, e isso vai ser parte da construção da vida da minha filha. Olha, é assim que a gente trabalha, dá trabalho e o resultado chega. Eu acho que foi nessa ideia de trazê-la. Eu não sou das mais culpadas, eu sou muito feliz na posição que eu ocupo. Eu acho, se eu posso fazer Claro, por favor. O sentimento de culpa aflora sempre que alguma coisa que estaria prejudicando o outro, e quando é a questão da família, ele pode ver, mas a mulher é tão determinada e tão voluntariosa que ela vai dizer, eu compenso em algum outro minuto. É isso. Se eu não vou conseguir fazer agora porque o Congresso vai me tirar vários dias da família, porque é a celebração da primeira comunhão de alguém, não assim por diante, ou que eu lembrei, mas é porque são atos que em algumas famílias são muito importantes, são eventos muito críticos. A gente compensa. E a gente tem de sobra vontade e energia para fazê-lo. Agora, o que eu acho que vem acontecendo na sociedade, que é muito positivo, é que o estereótipo da liderança, a liderança masculina propriamente dita, tem mudado seriamente. Aquela questão do homem, que tinha que ser um homem severo, sério, a mulher não é séria, né? Quer dizer, nós sorrimos, nós rimos, nós acolhemos, nós abraçamos. Isso é contra o conceito de liderança do passado, de quando eu comecei. Hoje é diferente. E hoje isso vem sendo trazido como se não um benefício, um aporte para uma liderança humanizada, para uma liderança mais suave e mais efetiva. E eu acho, né, que as mulheres também, no começo, quando assumiam um papel de liderança, a gente sentia a necessidade de assumir uma postura, essa postura que a gente aprendeu com os homens, né? Temos que ser duras, carrancudas, e hoje a gente tem o nosso jeito, cada uma com o seu. Falando da questão da culpa, eu sempre me trabalhei muito para que eu não tivesse culpa. Eu tenho 3 filhos. Sempre levei muito os meninos para dentro da clínica, né? Então eu ia no dever de casa, eu botava eles numa salinha e fazia o dever de casa. Antes do balé passava lá para poder eu ajeitar o cabelo. Então eles cresceram dentro da clínica, eles cresceram vendo o que eu fazia, né? Mas nós temos sacrifícios que eu não sei se um homem faria. Eu já fui e voltei para São Paulo, de Salvador para São Paulo, 3 vezes na semana para poder dormir em casa, acordar, tomar café com eles e aí viajar de novo. Então, assim, mas eu sou grata por cada momento de sacrifício que eu fiz dentro dessa jornada deles. Tanto que os 3 são médicos. A minha mais velha é oncologista. Eu lembro que quando ela veio me falar que ela ia ser oncologista, ela veio assim toda meio envergonhada e eu falei, nossa, isso para mim é muito maravilhoso, porque me diz que eu fui uma boa mãe. Então o fato dos 3
terem seguido a mesma carreira. E eles entendem. Eu sempre levei para os congressos, né? Levei para a ASCO. E hoje minha neta está vindo. Hoje foi engraçado que minha neta, porque meu genro e minha filha vieram. Minha filha está dando aula, meu genro também. E aí a minha neta teve que vir também. E hoje eu estava com ela lá no Espaço Kids. E aí ela falou: Vovote, eu vou fazer uma apresentação. Eu falei: você vai preparar uma apresentação? Ela falou: vou. Falei: sobre o que? Ela falou: vou fazer uma aula. Ai, que delícia, que delícia. E ela tem 2 anos. E é isso, né? Eu trouxe a questão da culpa, que pode parecer batida, mas é que eu acho que em outras áreas, todo mundo já conheceu uma colega que evitou, às vezes, até uma promoção ou uma transferência, enfim, desenvolvimento de carreira, que você falou, por medo de deixar alguma outra coisa. E eu queria falar, então, acho que isso é importante, inclusive, para as novas gerações, que pode passar isso pela cabeça, né? Isso para toda em ciência. Uma coisa que me chama a atenção, tem uma pesquisa do Datafolha que fala que hoje 6% dos jovens pensam em seguir carreira na ciência. Não entra no mérito se nas ciências biológicas, nas exatas, mas quando a gente vê a porcentagem de meninas, essa é uma pesquisa com estudantes de 2º grau, ela é um pouco mais baixa. Então, por que a ciência atrai menos as mulheres? Por que as mulheres no Brasil não se veem tanto como cientistas, embora depois elas possam mudar de ideia, que a gente tem muitas cientistas, como você falou, o que poderia ser feito pelas novas gerações de mulheres, a que a gente tocou em filhos, em neta, para que elas pensem em ciência. Olha, na verdade, eu posso contestar, porque também não conheço a pesquisa, mas eu acho, e a gente observa isso nos cursos de pós-graduação, nos nossos laboratórios, a grande maioria é de mulheres. Eu acho que existe uma curiosidade no ser humano, tanto mulher quanto homem, que é inerente a saber, quando a gente estamos falando de crianças, 2 anos, né? O que é isso? O que é uma formiga? O que acontece? O sol, a lua? Então, essa curiosidade pela ciência é inerente ao ser humano. E eu acho que para a mulher, na verdade, isso foi verdadeiro, acho que em algum tempo da minha época também, a mulher tinha a possibilidade de entrar numa carreira que às vezes não era tão exigente como, falando da minha época, como engenharia, uma matemática, ciências. Então ia mais para humanas, algumas delas, e para ciências na biologia, na farmácia, se encontravam e tinham um espaço importante, haja vista que a gente conseguiu crescer bastante nessa área, né? Então, o estímulo é o seguinte: há possibilidades de fazer ciência? Sim. A mulher é acolhida? Sim. Hoje é aceito, até se a gente tiver que recordar pelas agências que fomentam a pesquisa, o período da gravidez. No passado, engravidava, ficava 8 meses sem bolsa, eventualmente. Hoje a bolsa é assegurada. Então, isso não deixa de ser um estímulo. Você poderá ter a tua vida regular, mas fazendo pesquisa e alcançando, respondendo as perguntas mais importantes. E pensando no oncologista, obrigada, doutor, pensando nas oncologistas e nessa trajetória de 5 anos do comitê, pensando em liderança feminina, quais são os desafios hoje que a SBOC está mais concentrada em resolver nos próximos 5 anos? A gente entende que, então, a gente mapeou, identificou essas dificuldades. Acho que houve um avanço muito significativo com essa abertura de porta, mas essa porta é pesada e ela pode voltar a qualquer momento. Então, acho que agora a gente tem que trabalhar uma vigilância da manutenção dessas conquistas. Esse é um desafio de agora. Não pode ser algo que 3 mulheres chegaram de maneira consecutiva à presidência e depois voltamos para um ciclo masculino. Então, acho que agora precisa do segmento do número de mulheres. Ainda é muito imaturo isso para a gente assumir que já houve uma mudança definitiva. Então, acho que na próxima década a gente tem que acompanhar
número de mulheres em congresso, equilíbrio do número de diretores, equilíbrio do número de palestrantes, repetir o censo da oncologia dentro dos serviços, porque isso provoca. Se eu mostro que as grandes redes de oncologia do Brasil, a liderança feminina ela não está bem representada, a gente tem abertura na oncologia clínica, há uma forte parceria com os colegas homens, e eu acho que a ideia não é fechar portas, mas eu entendo que essa é uma porta pesada, ela volta naturalmente, porque ela conhece esse caminho, se a gente não cuidar disso. Então acho que agora é o período de segmento. E para o que a gente identificou de mais crítico, a gente fez o guia, que agora está disponível, acho que toda mulher oncologista, sugiro a leitura do livro para entender essa mulher que foi invisibilizada durante a história. Para a gente não cometer os mesmos erros, a gente tem que conhecer a história como pilar dessa mudança. E um programa que a gente vai trabalhar agora em 2026 é o da mentoria. A gente já teve mentoria, agora mentorias direcionadas para mulher. A gente tem trabalhado isso com sociedade internacional para a gente mentorar mulheres com a nossa experiência e também com essa construção do que é difícil para mulheres em momentos mais precoces da carreira poderem deslanchar mais rapidamente do que foi para nós. Conte um pouco sobre essa mentoria para as pessoas ficarem por dentro também do que virá acontecer aí em 2026. Como eu estou no conselho da ASCO, da Sociedade Americana. Então, antes de Trump assumir, a ASCO ela era muito forte com o Comitê de Diversidade. Inclusive a doutora Karen Whitfield, que está aqui, é uma radioterapeuta que veio para o Brasil para o Congresso. Ela é uma das grandes vozes dessa área. Só que, e eu tinha, inclusive, no final do ano passado, nós encaminhamos um projeto para a ASCO, falando sobre essa mentoria, não só de pessoas jovens, mas pessoas que estão no meio de carreira, que é um momento onde você está, né, você já tem, na maioria das vezes, seus filhos, você está naquela dúvida se você para um pouco, se você segue, se você vai para uma área mais acadêmica, o que você faz? E nós escrevemos esse projeto, encaminhamos para a ASCO e aí fomos instruídos que não era o momento por conta, né, de tudo isso. De tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí nós fizemos o caminho inverso. Nós conversamos com o GISA, que é do Comitê de Liderança Feminina, nós trouxemos essa ideia e aí voltamos para a ASCO como uma iniciativa agora da SBOC e com o apoio da ASCO. E fomos extremamente bem recebidos. Nós estaremos lançando isso aqui no Congresso. E é uma né? Você ter uma mentora feminina que vai abrir portas para você a nível internacional. Porque, na verdade, você precisa de sponsors na sua carreira. Eu digo que eu tenho uma felicidade muito grande de ter encontrado pessoas. Quando eu fui aplicar para minha residência, eu tinha feito a minha residência de clínica médica lá nos Estados Unidos, no Medical College, e eu queria muito ir para a Universidade da Pensilvânia. Só que era dito para nós rodávamos juntos com a Universidade da Pensilvânia nas pós dos veteranos. E aí foi me dito, mas você não vai conseguir entrar, porque você é estrangeira. Aí eu falei, mas eu vou entrar. E aí eu tive um sponsor na minha vida, que foi Janet Abrams, que hoje cuida dos cuidados paliativos da Harvard. Janet me validou. Ela chegou para o diretor de programa e falou, eu valido Clarissa, pode colocar ela. E foi um desafio enorme. Eu lembro que eu era a primeira residente de oncoemato a chegar. A creche dos meninos abria 6 da manhã, fechava meia-noite, porque eu já tinha 2 filhos nessa época. E foi um período muito desafiador, mas inclusive eu terminei sendo contratada pelo departamento, fiquei 1 ano mais que eu precisava lá. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa de lá da universidade e falou, nossa, você então foi quem abriu essa porta para os estrangeiros, que era uma porta bem pesada também. Então, eu acho que esses desafios e essa mentoria vai abrir essas portas, eu acredito. E como é que vai ser, se é que dá para adiantar um pouquinho o processo, assim?
Então, o processo vai ser anunciado hoje. Nós Olha. vamos ter inscrições, né, para a gente tentar fazer esse casamento, né? Eu estou indo, inclusive, para Asco na próxima semana para a reunião do conselho e nós vamos acertar os detalhes mais De finos lá. mentoradas e mentores. Exato. É interessante, doutora Luísa, a senhora teve uma mentora, um mentor? Certeza absoluta. É o professor Ricardo Renzo Brentano, um dos principais urologistas desse país, infelizmente falecido. E ele, na verdade, foi um mentor para muitas pessoas. Para mim, em muito particular, eu importo todas as possibilidades como professor titular da Faculdade de Medicina da USP, mas como diretor científico por 20 anos no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Olha, mentor e assessor de imprensa, porque eu preciso dizer que nós estávamos lembrando antes dessa conversa, eu estava na sala do professor Brentani e ele falou assim, você precisa conhecer uma cientista que eu tenho aqui. E eu falei, professor, mas eu preciso voltar para a redação. Não, você não vai sair da redação, não vai voltar para sua redação, você ir até a sala dela. E me arrastou para eu conhecer há 25 anos, mais ou menos, a professora. Você precisa conhecer a mulher que está fazendo diferença. Ele falou isso. Ele falou, não, Ele mas fez é um verdade. sponsorship dela, que na verdade não existe uma diferença, né, entre você pode ser mentorada por várias pessoas, é como você vai se moldando como pessoa, mas essa questão do sponsor ela é muito importante. Sim. É alguém que te valida, que abre suas portas. Ele abriu as portas. Mulheres, se a gente deixar o papo, a gente vai ficar até amanhã, mas me falaram que o tempo encerrou e que é uma injustiça. O tempo para as mulheres deveria ser diferente, porque a gente tem muito assunto rico para trocar. E eu queria pedir a cada uma de vocês, começando pela doutora Luísa, uma palavra para as mulheres, uma palavra sobre a liderança feminina, sobre esse momento das mulheres na oncologia, uma palavra de incentivo e coragem, que é o que não nos falta, né? Coragem e ousadia. Com certeza eu diria isso. Eu até gosto mais da palavra ousadia. Eu creio que existe uma força no ser humano que é muito particular na mulher, da capacidade que ela tem de congregar, de agregar, de abraçar a causa, abraçar os seus pares e de alcançar o céu ao limite para a mulher. Não tem nada que nos segure. Doutora Clarissa. Eu vou usar a frase que eu usei quando a SBOC me entrevistou para o prêmio. Se você consegue admirar o voo do outro, você entendeu tudo. Então, assim, mulheres, sejam gentis com outras mulheres que estão iniciando suas carreiras. Deixem que elas cresçam. Porque é muito orgulho, né? Ver a Angélica aqui é muito, muito maravilhoso. E eu sou suspeita, quebrando todo o protocolo, porque eu estou encantada com a Angélica. Eu conheci a Angélica há alguns meses até, acho que demorei muito para conhecer. E eu estou encantada com tudo que ela fez, com tudo que ela falou, com tudo que ela é, com tudo que eu escuto falando que aconteceu e que está acontecendo aqui. Então é uma honra para mim estar aqui neste congresso e entrevistando você, doutora Angélica. Então, a palavra final é sua, acho que com muita. E obrigada por tudo que você fez. A senhora, entrevistada eu chamo de senhor e senhora, não tem jeito. Pode. Tudo que você fez e por ter, inclusive essa preciosidade da doutora Angélica para ajudar na medicina. Ela foi minha sponsor na entrada da SBOC. Isso faz toda a diferença. Às vezes tem uma pessoa fazendo um trabalho interessante fora. A gente tem que puxar essas pessoas, valorizar, se apoiar. É isso, reconhecer o voo do outro. Eu e Clarissa foi essa sponsor no momento que fez toda a diferença. A minha trajetória aqui foi super intensa. De 5 anos, acho que a gente conseguiu entregar muito. Grupo de mulheres, entregamos muito. Eu acho que isso é super importante, porque quando você está na liderança de uma minoria, a gente é maioria em número, mas na liderança a gente é minoria, a gente trabalha por uma causa. Então, é bem complexo se essa entrega é a quem do necessário. Então, acho que essa sequência de mulheres
que entrega uma Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica mais forte do que recebeu, mais forte no sentido de ela é mais diversa, ela é forte financeiramente, ela é mais próxima do Ministério da Saúde. A gente cria um terreno para que outras mulheres sigam, não por cota, isso deixa de ser necessário. Acho que essa é a grande mensagem dessa passagem de 4 mulheres em 5 anos na presidência da SBOC. Vou deixar a Cora Coralina. A nossa vida, a nossa caminhada da vida precisa ser catando pedras e plantando flores. Eu acho que a gente tem feito isso dentro da SBOC, que a gente leve isso para outras sociedades. Bom, muitas flores, muitas pedras colhidas, muitas flores plantadas, e com certeza vocês escolheram agora uma linda conversa, uma conversa enriquecedora. Eu gostaria de convidar cada um de vocês para acompanhar as entrevistas que estão acontecendo aqui, 26º Congresso da SBOC, o SBOC, cada um fala de um jeito, eu já estou ficando louca, mas eu gostaria de convidar cada um de vocês para acompanhar as nossas entrevistas no nosso canal. Muito obrigada.